Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando a professora Adriana Durso, de uma tradicional família de juristas aqui no Brasil. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Esse é o tributo numa reflexão multidisciplinar. Nesse livro, Adriana, eu tenho da Universidade de Coimbra, que escreveu, nesse livro que eu coordenei, o Canotilho, o Diogo Leite de Campos e o Manuel Porto, que foi diretor lá da faculdade. Da Universidade de Salamanca, já faleceu, mas o vice-reitor é o Zébio Gonzalez. Então, e fora Delfim Neto, Fernando Rezende, que é multidisciplinar a reflexão. Então, são juristas, economistas, educadores, filósofos, etc., que eu lhe ofereço, tá certo? Muito obrigada, é uma bela obra. Parabéns pelo trabalho aí. E é sobre tributo, direito tributário, e as pessoas por vezes falam, mas o que o advogado criminalista tem a ver com o direito tributário? E eu estava até relatando aqui ao professor que, na verdade, tudo, né? Hoje, com o direito penal econômico, é muito interessante. Por exemplo, no crime de sonegação, você tem essa base teórica do direito tributário, né? Facilita muito o trabalho do penalista. Do penalista. Mas agora vamos conversar um pouco, Adriana, sobre o momento do direito penal. Nós tivemos recentemente a prisão do presidente Temer. O presidente Temer gravou aqui nossa Anatomia do Poder há algum tempo atrás, e eu tenho a impressão, quando vi o decreto, que os pressupostos, não é a minha área, o direito penal, prisão preventiva de alguém que não vai fugir. Alguém que não vai poder destruir fatos de 2017, porque se tivesse que destruir, já teria destruído. Alguém que não põe em risco em nada a segurança nacional e nem impede que se façam as investigações. Nenhum pressuposto, nenhum fato novo, e tudo suspeita, e sem oitiva. O presidente Lula, quando foi preso, foi depois de 2 decisões, de primeira instância e segunda instância, e negociaram a prisão dele. E numa interpretação que, embora eu, como cidadão, seja favorável à prisão de segunda instância, como constitucionalista, eu não posso admitir que alguém que ainda é inocente vá cumprir execução de pena. Porque o artigo 105º, 57 da Constituição diz: ninguém poderá ser considerado culpado. Então, até o trânsito em julgado, antes do trânsito em julgado, até o trânsito em julgado, o cidadão é inocente. Você não pode ser considerado culpado, é inocente. Se é inocente, como vai cumprir pena em execução de sentença? Não. Então, a minha posição de cidadão é favorável à decisão que o Supremo hospedou no passado. Agora, como constitucionalista, não posso ler na lei o que não está escrito na lei. Eu queria saber como é que você vê, entende, esse ativismo judicial em matéria e, principalmente, a cinematografia. Quer dizer, não se pode vazar informações, é crime. Essas informações são vazadas e ninguém investiga. Queria saber, você como penalista, como é que você vê esse quadro, que eu estou opinando teoricamente como professor de direito constitucional, mas você, no dia a dia, enfrenta esses problemas. Exatamente. Nós, advogados criminalistas, nos encontramos aí nos eventos, no tribunal e tal, e eu acho que é um consenso entre todos nós de que estamos vivendo tempos difíceis em relação às garantias de direitos fundamentais, que não estão sendo respeitados, que por vezes recebem aí uma interpretação um pouco estranha, para não dizer outra coisa, e nós temos tentado lutar diariamente contra essas situações, até de ilegalidades por vezes, né? Então, o senhor muito bem colocou aí o exemplo da prisão do Michel Temer, que foi criticada por todos,
Não vi nenhum jurista apoiando. Exatamente, Nenhum por todos os jurista apoiando. estudiosos, E nem os os profissionais do tribunais direito. superiores, ninguém queria dizer, mas os ex-ministros, nenhum ex-ministro do Supremo elogiou a Varesdão. Porque realmente, desde os bancos da faculdade, nós aprendemos que uma prisão preventiva tem que cumprir os requisitos do artigo 312. Da lei, nem é da Constituição, é Exatamente. da lei. E ao analisar os requisitos, como o senhor muito bem colocou, nenhum requisito está aí presente nesse caso para que se entre com uma medida tão drástica quanto a prisão, né? E o problema é que nós estamos, como o senhor falou, em tempos de cinematografia, onde é necessário punir, prender, muitas vezes sem fundamento, justamente para dar uma resposta a algo que surgiu como um grande poder aí, que é a opinião pública, né? E que ter rigor é apenas para ter a pressão da opinião pública sobre o julgador. Exatamente. Na verdade, quando se leva a opinião pública, o que se pretende é, numa matéria não técnica, porque a opinião pública é matéria não técnica, o jornalista apresenta frases isoladas como se fossem as obras completas desse ou daquele autor, dessa ou daquela figura, para pressionar. Vazamentos esses, naquilo que há necessidade de determinado sigilo, e que, ao mesmo tempo, dá uma exposição como se fossem artistas cinematográficos. Um advogado, um membro do Ministério Público, um magistrado, em matéria técnica não tem que se exibir. Quando você dá palestras, quando eu dou palestras, é para setores concretos da minha especialidade e que quem se interessa em ouvir são advogados, magistrados, professores, mas não o povo em geral, porque o povo em geral não é especialista. Exato. Eu não vou assistir palestras sobre medicina porque não é a minha especialidade. Vamos popularizar e fazer com que todo mundo diga como é que tem que se dar esse medicamento ou aquele medicamento, como se fossem médicos. É isso que está acontecendo hoje no direito. Eu acho que até com a Lava Jato, que foi um marco, não podemos negar, em diversos aspectos. Tem aspectos extremamente positivos. Exatamente, exatamente. Foi um marco no combate à corrupção, mas também foi um marco em novos modelos de investigação, utilização de delação premiada, tal. Então aí a gente tem, a partir desse marco, um interesse da sociedade como um todo no direito, e aí todo mundo vira especialista. Você vai à fila do banco, você vai à mesa do bar, você vai à igreja e estão todos discutindo com vigor, mas também com conhecimento de causa, como se tivessem conhecimento de causa, esses casos de direito. Isso é um pouco perigoso, né? Porque por vezes a pessoa não tem conhecimento, ela é totalmente influenciada, não só em relação aos fatos, mas em relação à parte do direito, por uma opinião que já vem tendenciosa, né? E aí a gente passa a repetir isso como um dogma. Claro. E a gente tem uma situação muito complicada em relação à opinião pública. Esse protagonismo terminando por entrar em invasões. Por exemplo, algumas das decisões, eu tenho um profundo respeito por todos os ministros do Supremo e considero todos eles, sem exceção, excelentes juristas, o Adriano, sem exceção. Não é à toa que estão lá, né? Eu escrevo livros escritos com 9 deles, sei perfeitamente do valor. Mas cada vez que há invasão de competência, cada vez que eles legislam em lugar do legislativo, apesar de reconhecer que a qualidade intelectual deles é superior à média da qualidade do poder legislativo, do poder executivo, é evidente que é uma invasão de competência que fere a Constituição. Nós que trabalhamos no direito, nós sabemos quais são os limites que a lei dá. Mas quando o magistrado, a partir da introdução da televisão no Supremo Tribunal Federal, eu tenho uma grande admiração pelo ministro Marco Aurélio, livros escritos com o ministro Marco Aurélio, considero uma cabeça excepcional. Mas quando na sua presidência introduziu-se a televisão no Supremo Tribunal Federal,
Nos outros tribunais dos países desenvolvidos isso não existe. Você sabe, você esteve na Europa. Entende? Isso traz um prejuízo monumental, porque, primeiro, obriga cada ministro para os assuntos mais sem importância, em vez de dizer acompanha o relator, a dar uma demonstração de cultura para dizer mereço estar aqui. Fez de todos os ministros supremos artistas de televisão. Hoje você não conhece os jogadores que jogam na seleção brasileira, mas conhece o nome dos 11 ministros, todo mundo do povo. Isso, a meu ver, não é bom para o direito, porque tira aquela necessidade de moderação, tranquilidade, imparcialidade e não pressão que nenhum ministro, nenhum juiz, nenhum magistrado deve sofrer. Adriano, nós estamos chegando ao fim do programa e acho que fiquei muito feliz de termos a convivência e, ao mesmo tempo, a convergência de ideias em matéria penal. Então, eu quero lhe agradecer muitíssimo a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, foi um bate-papo muito gostoso, foi um grande prazer estar aqui. E fico à disposição sempre do professor. Muito obrigado, Adriana. Um abraço para toda a sua família. E, senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.